Olá a todos. Hoje eu queria continuar a leitura do meu livro Seria a Bíblia um livro científico. O livro é impresso, tá um livro um pouco mais grosso, dá um pouco mais de trabalho a leitura, né? Para quem tiver interesse. E como havia prometido, eu estou lendo um pedaço do livro, né? O livro pode ser encontrado em formato audiolivro, né? Eu já postei para vocês dois episódios do audiolivro, que tem mais de 10 horas de narração, usando inteligência artificial. Mas eu também eu também. Deixa eu ver uma coisa aqui, um momento, por favor. Só mudar uma coisa aqui. Mas eu também já. Mas basicamente é isso. Hoje eu queria ler com vocês uma parte sobre um assunto que eu acho que atualmente sempre volta, né? Eu queria trazer para vocês essa parte do livro. A questão de Israel, né? O país Israel, né? O que me chamou a atenção recentemente foi ver a primeira-ministra Meloni da Itália falando claramente que Israel passou dos limites, né? E você pode se perguntar por que a Itália, que é um país cristão, mas é católico, consegue falar abertamente contra Israel sem repercussão forte e o Brasil não consegue. Lembrando que a Meloni é considerada extrema-direita, né? Então, tecnicamente, a extrema-direita tende a se alinhar com Israel por causa do número enorme de evangélicos, né? Então, muitos evangélicos, eles acham que Israel é o povo de Deus. E no caso do Lula, quando o Lula falou algo parecido, ele sofreu bastante queda na sua popularidade. Então, assim, é extremamente curioso, né? No caso da Meloni, que é cristã, né? Eu não sei se ela é cristã na verdade, ela talvez ela tá num país cristão, que é a Itália. No caso da Meloni, ela fez, na ONU, né? Ela fez uma crítica aberta, né? A Israel, né? Sobre Se souber mais alguém lá, você pode falar. os ataques, né? Ela fez algo sério sobre os ataques. E a pergunta é, por que países como o Brasil a gente não consegue fazer o mesmo tipo de crítica, né? O Lula tem feito, né? O Lula tem sido bastante claro e direto, mas isso tem tido custos políticos para o Lula, né? E no caso dos Estados Unidos, existe uma forte comunidade evangélica que dá forte apoio, tanto militar quanto político, né? Então, essa parte eu queria ler para vocês, então. A Bíblia menciona 3 palavras com frequência, né? E para poder chegar a essa conclusão, eu usei um modelo de inteligência artificial, aí eu pedi que o modelo pegasse as várias passagens, né, as palavras e fizesse uma nuvem de palavras, né, ou seja, fizesse uma nuvem de palavras. Então eu pedi para o software contasse as palavras, né, e há basicamente 3 palavras aparecem com frequência na Bíblia, né, esse Antigo Testamento e Novo Testamento. Deus, né, Deus e Senhor são 2 palavras que aparecem com muita frequência. A palavra Israel, né, que aparece, e mandou, né, que em inglês é said, né, quando a Bíblia diz falou, né, said seria traduzido, usei a Bíblia inglesa, né, said seria traduzido como mandou, como disse, né, mas nós sabemos que na Bíblia, quando Deus fala alguma coisa, né, ele está mandando. Então, acho que a tradução mais correta seria, para o português, ele mandou. Então, se você juntar essas palavras, as 3 palavras daria as 3 palavras mais frequentes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você chega a Deus mandou Israel, né? Então, claramente é um livro tribal, né? Lembrando que Israel da Bíblia não é o Israel de hoje, né? Os evangélicos acreditam que é o mesmo Israel. Não é o mesmo Israel, né? Uma coisa é um país que nem existia, né? Israel como país, ele foi criado acho que em 1945 por aí, essa é mais ou menos essa data aí, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, o Estado em si, ele não existia. Então, esse nome que aparece na Bíblia é um nome meramente simbólico, mas muitos acreditam que é o mesmo Estado, mas não é, são 2 estados diferentes. Então, Deus mandou Israel, lembrando que Israel não é o Estado de Israel moderno, uma nação que supostamente seria criada, e muitos evangélicos norte-americanos tentam dizer que isso foi uma profecia, né? Não necessariamente, seria como o fato de eu dar o nome a um país de uma profecia antiga, não significa necessariamente que a profecia se cumpriu, né? Eu posso muito bem usar a força para poder fazer a profecia se cumprir. Então, isso nos leva a concluir o óbvio, né? A Bíblia é um livro tribal, né? Ou seja, escrito para o povo de Israel, né? Ou seja, lembrando que quando fala povo de Israel aqui, eu não me refiro aos que existe hoje, tem diferença de israelita e israelense, né? Exatamente para fazer a diferenciação. Israelita, na verdade, seria esse povo originário, né? Esse povo do início, israelense é o cidadão mesmo, como um país.
Então, existe essa diferenciação. Então, não para ser usado em nações modernas, né? Ou seja, o termo não é para nações modernas com valores seculares como os direitos humanos. Apesar de que Israel não tem uma constituição, é bastante curioso, um país que não tem uma constituição, né? A maior parte dos países tem uma constituição. Isso também ajudou o primeiro-ministro, Netanyahu, a fazer uma reforma judiciária que levou ao poder dele atualmente, né? Atualmente ele só está no poder da forma como ele está porque Israel não tem uma constituição, né? O que salvou o Brasil, o que impediu Bolsonaro de fazer o que ele queria, em grande parte foi a Constituição, né? A Constituição são regras básicas, né, que a gente cria, né? A gente diz que independente de governo, essas regras serão cumpridas. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu queria somente comentar com vocês essa passagem, né? A Bíblia é um livro tribal, né? Um livro tribal, que tribal quer dizer que é um livro que foi escrito para um grupo bem específico de pessoas. Não é um livro que foi escrito para sociedades modernas, democratas, inclusivas, né? Então, as 3 palavras que mais aparecem, se você usar um software para fazer contagem de frequência, né? Ou seja, o software ele pega todas as palavras, ele conta e mostra a frequência em uma nuvem de palavras. Você vai ver Deus, né? E mais Senhor, né? Deus, Senhor aparece muito, Israel e mandou, né? Se você juntar, ficar Deus mandou Israel. Lembrando que mandou é uma ordem, né? Basicamente é isso, pessoal. Por hoje é só.